Chegou agora? Rola a iniciativa, então. Hoje a gente vai falar daquela build que todo mundo gosta, né? De que a gente gosta desses vídeos que a gente faz desse estilo. Então hoje eu vou falar do Mestre das Correntes. A gente vai tentar ver quantos ataques a gente consegue dar até o 10º nível de uma vez só, né? No mesmo turno. Então fica aqui com a gente que hoje vocês vão conhecer o Mestre das Correntes. Bom, primeiro de tudo, eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo, que esse vídeo é no dia 25 de dezembro, né? Então eu desejo tudo de bom para você que está assistindo, muitas energias positivas. Hoje a gente deixa um pouquinho lá do tenebroso, do necromante, e deseja que você tenha aí um ano maravilhoso, você, sua família e tudo mais, mesmo ainda não sendo ano novo, a gente deseja um Feliz Natal para todo mundo. Fica aqui que agora a gente vai falar sobre os Mestres das Correntes e como que a gente montou essa build de um jeito bem legal. É um beberrão de ponto de mana, já vou adiantar, mas ele faz também o estrago que tem que fazer se precisar. Basta você acertar também, tem esse detalhe. Mas ele ficou legal e ainda dá para usar de outras maneiras. Aí eu vou falar no final como que eu também poderia estar usando ele de outro jeito. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos relembrar. Eu trabalho com 10º nível, que é níveis mais reais para dentro das mesas. E a gente já tem pré-determinado que eu tenho um 18, um 16 e um 14 para as minhas habilidades. Ah, como que você escolheu? Eu escolhi para ficar legal, para ficar bonito, para dar aquele combo lindo, mas você vai ter que pegar os melhores números que você tiver e colocar nessas características, beleza? E aí eu escolhi a raça humana. Ela me dá mais 2 em 3 atributos. E eu escolhi pôr o meu 18 na destreza, com isso ela passou para 20. Minha constituição 16, com isso ela passou para 18. E o meu carisma 14, para ele passar para 16. E eu ficar com 3 números bem fortes. Aí os meus outros números, o meu melhor número após esse eu colocaria na inteligência, porque para o ladino é importante isso. Mas nada impede de você colocar na força ou na sabedoria. Aí é com você. Como poder, eu peguei a acuidade com arma já, porque minha destreza é extremamente alta e eu vou precisar usar armas. Logo no início, eu não pus ainda origem. Eu poderia pôr origem onde eu já escolheria a arma exótica, por exemplo, uma origem. Mas eu não achei uma origem que encaixasse legal com a minha ideia de personagem, então eu não coloquei a origem, mas você poderia já pegar uma que te dê um poder aí geral, que você poderia escolher proficiência em usar a arma exótica. Então o meu personagem não começaria usando a corrente com espinhos, eu começaria com uma arma mais comum. E a perícia que eu escolheria seria luta, para já ser treinado. Eu começaria como ladino, eu seria um ladino de 4º nível, e um guerreiro de 6º nível. Calmir que me perdoe, mas dessa vez eu não equilibrei os níveis. Por quê? Porque o ladino, apesar de ter menos pontos de vida, ele recebe um pouco mais de pontos de mana, pouca coisa a mais, mas ele tem mais perícias, que também me interessa bastante que esse personagem tenha. Então eu teria ladinagem, reflexos, já que eu tenho da própria classe, e aí eu escolheria enganação, furtividade, iniciativa, pontaria, intimidação, investigação, atletismo e percepção. Seriam as que eu pegaria. De ladino, você sendo de 4º nível, você teria já ataque furtivo com mais 2 de 6. Especialista, que eu poderia escolher as perícias que eu vou ser especialista. Nesse caso, como eu não defini inteligência, eu não coloquei nada ainda, nenhuma perícia. Aí você fica à vontade. Evasão e esquiva sobrenatural seriam coisas para mim muito importantes. Eu escolheria emboscar como poder ladino, que me permite uma ação de ataque, uma ação padrão extra, né? Então eu poderia realizar um ataque extra apenas no primeiro turno. Estilo de 2 armas e proficiência em arma exótica. A partir desse momento que eu tivesse a proficiência com a arma exótica, eu poderia usar a corrente com espinhos. Repara que a corrente com espinhos é considerada uma arma ágil, mesmo ela não sendo leve, é permitido usar a acuidade com arma com ela. Então isso facilitaria bastante. Além disso, ela facilita nas manobras, tá? Tanto desarmar quanto
agarrar com a arma. Ela te dá um bônus de mais 2. Tá vendo que a arma pode ser bem útil. E aí, estilo de 2 armas. Uma outra coisa que eu gostei bastante dessa arma é que ela pode atingir a 4,5 metros, ou seja, você não precisa chegar corpo a corpo e o seu ataque furtivo funciona, né? Então seria muita vantagem para você nisso daí. O que você tá pensando que eu vou fazer ainda? Você acha que tá uma ideia legal? Não dá para saber ainda porque falta a parte do guerreiro? Manda para mim nos comentários como que você faria o seu personagem. Quero ver também. Aí vem o guerreiro, 6º nível. Você tem o ataque especial que já pode te dar um bônus de até mais 8, que você poderia distribuir da maneira que você achasse melhor, desde que ficasse iguais os números. Você pode pôr mais 8 de ataque, você pode pôr mais 8 de dano, ou você pode pôr 4 e 4, tá? Esses são os meios que você pode dividir o ataque especial. Tudo bem que eu acho que você deveria poder dividir do jeito que você quisesse. Mais 2 ali, mais 6 ali, mas aí só se sair numa errata. Você teria durão, por isso que eu não peguei rolamento defensivo do ladino. Ataque extra, que por mais 2 PMs você pode fazer um ataque a mais, e aí eu vou explicar isso. Ambidestria, que daí tira suas penalidades para atacar com 2 armas. Você a partir de agora não tem mais nenhuma penalidade. Finta aprimorada, vou explicar por quê. Ataque reflexo, aí talvez quem já conhece os poderes vai entender por que eu peguei ataque reflexo. Especialização com arma, que te dá mais 2 de dano, e aí seria especialista em corrente com espinhos para dar mais 2 de dano. E tornado de dor, esse por diversão, né? Porque ele ataca todo mundo à sua volta. E aí eu vou explicar ele depois do que eu fiz de combo aí do personagem. Fica porque o dano ficou bem alto, bem forte. Assim, tipo, acho que é o maior dano que eu já fiz num vídeo. Lógico, nos números máximos, né? Eu sempre coloco o máximo que pode alcançar e aí você tem uma ideia de quanto de dano você dá. Porque você tem que ter muita sorte nos dados também para tirar tudo no máximo. Então vamos lá. O primeiro ataque seria emboscar. Eu utilizaria emboscar gastando 2 PMs para ganhar uma ação padrão extra. Quando eu tenho uma ação padrão extra, eu posso dar 2 ataques. Porque se eu atacar com uma arma, os meus outros poderes me dão direito a atacar com a minha segunda arma, que a corrente de espinhos permite, porque ela é uma arma dupla. Então no meu primeiro ataque, eu teria aí 2 de 4, mais 2 de 6 do ataque furtivo, se eu surpreendesse o adversário, se ele tivesse desprevenido. Se ele não tivesse nesse momento, eu poderia usar o ataque furtivo lá na hora da finta aprimorada, ou em um momento ou em outro. O ataque furtivo você só pode usar uma vez por rodada. E aí você teria mais 5 de destreza, mais 2 que é da especialização em arma, e você conseguiria chegar a 27 dano normal ou 35 num dano crítico nesse primeiro ataque. Você poderia dar um segundo ataque devido a você ter ambidestria, né? E ataque com 2 armas. Então seriam mais 2 de 4, mais 5, mais 2 e você teria mais 15. E o crítico 23. A partir de agora, todos os meus próximos ataques, isso tudo no mesmo turno, tá galera? Você vai dar 15 no máximo e 23. Então eu não vou ficar repetindo para não alongar muito o vídeo, não ficar chato. Então vai anotando. Todos eles agora 15 de normal, 23 de crítico é o máximo. Beleza? Anota aí. Terceiro ataque seria na sua rodada normal. Você teria direito a fazer uma ação normal padrão e uma ação de movimento. Digamos que eu não precisei me movimentar, tá bom? Eu estava próximo do meu adversário nesse momento. Seja porque eu me escondi, peguei o cara de surpresa, ou seja porque eu aproveitei ali o primeiro turno e não precisei me locomover devido à corrente acertar 4,5 metros. Lembra disso? Terceiro ataque, 2 de 4 mais 5 mais 2. E eu teria novamente, podendo usar o poder ambidestria, dar o meu segundo ataque. Então, novamente, eu daria 2 de 4 mais 5 mais 2. Vai anotando, já são 3 ataques desse jeito, fora o primeiro que eu usei ataque furtivo. Aí, quando você ataca, você tem direito a gastar 2 pontos de mana para fazer um ataque extra. Posso dar 2 ataques de novo? Não, porque ele especifica que é
um ataque extra. Não sei se teve alguma correção na faca, eu não li ela inteira ainda quando eu tô fazendo esse vídeo, então se teve eu peço desculpas, manda aqui embaixo, beleza? Tá tudo certo. Mas que eu saiba, não pode. Você tem direito a apenas um ataque. Por quê? Qual que é a diferença? Quando que você poderia usar os dois ataques? Quando ele especificasse que você ganha uma ação padrão, que foi o caso do emboscar. Então nesse caso você teria mais um ataque extra que daria 2 de 4 mais 5 mais 2 também. Bom, após isso eu posso gastar mais 5 PMs como uma ação livre para ativar surto heróico, me dando mais uma ação padrão. Não perca a conta, eu tô indo pro 6º ataque. 5 PMs, eu ativo o surto heróico, eu ganho uma ação padrão, eu posso fazer um ataque. Com isso eu posso atacar com a minha segunda arma, ou seja, meu 7º ataque. 2 de 4 mais 5 mais 2. E o 7º ataque, o segundo ataque meu pela ação do surto heróico, mais 2 de 4 mais 5 mais 2. Mas eu ainda não estou satisfeito e posso dar o 8º ataque. Como que eu posso fazer isso? Se eu não me movimentei, eu posso usar finta aprimorada como uma ação de movimento, deixar o meu inimigo desprevenido, caso eu passe no teste, lógico, tá? E aí, quando ele está desprevenido próximo a mim, eu posso usar ataque reflexo. Por 1 PM a mais, eu dou mais um ataque. Seria mais ou menos como se você batesse, daí você dá uma finta no cara, o cara se surpreende e você dá mais um ataque, gastando 1 PM. Novamente, mais 2 de 4, mais 5, mais 2. Ataque reflexo dá um ataque extra só, não dá uma ação padrão extra. Então você não pode dar 2 ataques nesse caso. Nós totalizamos 8 ataques num único turno. Pode parecer pouco. Ah, é 2 de 4, não vai dar muita coisa, mais 7, tá tranquilo. Não tá não. O máximo dele chega a 132. E o crítico a 196, o máximo, com um custo de 10 PMs. E um personagem de 10º nível com essas classes tem 30 PMs no total. Você poderia usar ele até 3 vezes até recuperar os seus PMs, né, na aventura, para de repente derrubar um boss ou algo assim. Além disso, você poderia acionar o seu ataque especial como guerreiro, mas apenas 3 vezes. Por quê? Porque você já gastaria 6 PMs ativando essas 3 vezes no máximo, tá? Eu tô pensando, galera. De modo que o teu limite que você pode usar devido a ser de 6º nível guerreiro são apenas 3 vezes. Ele daria mais, colocando tudo no dano, ele daria mais 24 de dano, né? Tanto no crítico quanto no normal, ele não multiplica. Totalizando 156 de dano, se você utilizar, ou no máximo num crítico chegando a 220. É um baita dano, né? Vamos falar bem a verdade. Lógico, tudo isso tirando o máximo nos dados, tá, galera? Mas você já tem uma média de quanto você pode dar aí num turno. Só que aí você vai consumir 16 PMs numa rodada, mais que a metade. Ou seja, você só vai conseguir usar uma vez, porque vai sobrar 14 PMs. A não ser que você melhore a arma, que ela economize PM e assim por diante, tá? Senão, ela gastaria já 16 PMs logo de cara e você não conseguiria usar de novo. Mas seria para aquele momento que você quer bater para valer, né? Então seria isso. Agora eu vou contar do Tornado de Dor, que é o que falou, pô, por que você pegou esse Tornado de Dor? Que eu não entendi que ele não entrou no combo. O Tornado de Dor permite você atacar todos à sua volta, né? Você poder atingir esses inimigos. Como é uma ação de padrão que você utiliza, você pode usar 2 vezes devido a sua ambidestria e sua arma dupla. Está permitida, é uma ação padrão, então você pode fazer devido a ambidestria e estilo de 2 armas de escrever dessa maneira. Então você poderia sim utilizar novamente. Ou seja, você poderia dar um dano grande todos à sua volta. Para o guerreiro isso de repente é bem útil, dependendo de onde você está. E se você achar que precisa, você poderia ativar surto heróico e novamente fazer 2 ataques contra todos à sua volta. Detalhe, o Tornado de Dor aumenta em mais 2 de dano cada vez que você acerta alguém. Então ele vai contando e o último toma mais dano. Preste atenção nisso.
Ah, mas soma, o meu primeiro ataque foi, aí eu continuo contando no meu segundo ataque? Não, né? Seu primeiro ataque conta, aí o seu segundo ataque conta, o terceiro, se você usar surto heróico, conta separadamente, tá? Não vai me dar um de apelão, não. Eu vou ficar girando e dando cada vez mais dano, né? Não dá. Não é possível, beleza? E dependendo, você também poderia usar o emboscar para novamente ter mais uma ação padrão e poder mais dar 2 ataques. Você daria um total de 6 ataques por um custo de 7 PMs a todo mundo na sua volta. Aí no caso, provavelmente você não poderia usar o ataque furtivo porque você não surpreenderia e nem estaria com ele, a não ser que você gastasse uma ação de movimento para fintar no primeiro momento. Tem isso, né? Você poderia usar ela uma ação de movimento, finta, dá o ataque, aí você somaria o ataque furtivo em um único ataque, tá, galera? Não vai me somar em tudo, hein? Os caras daí vêm aqui no meu vídeo surtado lá falar que eu tô fazendo errado. Que eu tô ensinando errado. Nem eu sei direito, mas estamos tentando. Gostaram? Então, galera, meu muito obrigado pro pessoal que tá inscrito. Não me canso de agradecer vocês. A gente alcançou a marca de 1000 inscritos essa semana. Estamos muito felizes dessa marca. A gente nunca imaginou que chegaria nela. Começamos a fazer sem pretensão nenhuma. E a galera que não é inscrita, se inscreve, pessoal. A gente vai fazer a websérie, galera. Vai ser legal, os personagens estão muito bacana. Se prepara que em breve a gente vai fazer pequenos vídeos divulgando isso também. Vídeos extras, a gente vai manter o conteúdo e fazer um pouquinho a mais para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados. E Feliz Natal também para todo mundo de novo. Até mais!